Revista Cultura Espírita, março 2015. Artigo central: do mal ao bem, Dalva Souza. Pelos caminhos da educação, o espiritismo jamais será ultrapassado, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, o câncer e o livre-arbítrio, José Rubim. Entrevista de março: a evolução do conceito de bem, José Carlos Leal. Crônicas de família, Ana Guimarães. Elas estão de volta. Destaque para o A Prece e o Jacaré, de Cristina Reis, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Profecia, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, Fundamentos do Espiritismo, de Olindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, A Evolução do Conceito do Bem. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEP. Como sempre, nós temos aqui, para esse mês ainda, a participação do nosso querido amigo Geraldo Cardoso, do Joel Vaz, com sua Agenda do Bem, e eu, a Saruí Franco de Moraes, para levar até vocês as respostas, as notícias, enfim, as informações que envolvem a nossa doutrina espírita. Então, Geraldo, por favor, para as suas saudações aos nossos amigos. Meus amigos, o nosso abraço fraterno a todos, com votos de muita paz. Joel, a sua agenda concorrida? Muito luz e paz no coração de todos. Jesus sempre, sempre, sempre perto de nós. Chegam umas notícias aqui do meu querido Humberto. Humberto é colaborador da gente, mineiro de Uberaba, ator, trabalhador. Ele divide o tempo dele entre Uberaba e o Rio de Janeiro. Aqui ele faz parte do grupo Vanucci, faz parte do grupo ali de Botafogo, da Tenda dos Irmãos do Oriente e tal. Ele manda uma notícia muito interessante aqui. O pessoal que nos ouve pela internet, lá nas Minas Gerais, uma notícia de Poços de Caldas, que vai realizar o 9º Seminário Espírita de Poços de Caldas. E ele pede que dê a notícia com bastante antecedência para o pessoal se organizar e passar um fim de semana lá em Poços de Caldas. Será nos dias 21 e 22 de março, a partir das 10 horas da manhã, no Espaço Cultural da URCA, que fica na Praça Getúlio Vargas. O tema: Jesus, o Evangelho a serviço de todos. Vale a pena passar um fim de semana em Poços de Caldas, que é um lugar delicioso. E tem mais, hoje estamos mineiramente integrados com o movimento espírita de lá. E já que estamos lá em Minas, um convite de Pouso Alegre, dia 13, 14 e 15 de março, um belíssimo seminário com temas importantes. Veja bem, no dia 13, o debate é a depressão, o espiritismo e o evangelho. No dia 14, o magnetismo. E no encerramento, dia 15, então, um resumo teórico de todas as ações e as abordagens, práticas e debates, e instruções. E o palestrante e coordenador do seminário é o conceituado estudioso da doutrina espírita, que vem lá do norte, vem de Natal, e é o Jacó Melo. Maravilhoso, vale a pena. Bom, a instituição fica ali na rua José Antônio de Paiva, número 73, no bairro do Cascalho. E eu quero mandar um beijo carinhosíssimo para minha querida mineira, Dona Isabel Salomão, presidente da Casa do Caminho. É uma vitoriosa obra com mais de 40 anos de profícua atividade de amor ao próximo. A Dona Isabel é uma médium extraordinária, mas ela é de uma amorosidade encantadora. A Casa do Caminho fica em Juiz de Fora, num lugar delicioso. E não precisa dar o endereço. Você chegando em Juiz de Fora, pergunta a qualquer pessoa onde é que fica a Casa do Caminho. Ah, a Dona Isabel fica aqui, que se bobear te levam até lá. Pois bem, um beijo e muito obrigado pela cartinha carinhosa que a senhora me mandou. Que Deus abençoe sempre, cada vez mais. Que esses seus 80 anos dobrem por mais outro tanto que faz muita falta para nós. No último domingo, em fevereiro, o programa fantástico da TV Globo
exibiu uma entrevista com Divaldo Franco, que mostrou as instalações da Mansão do Caminho, lá em Salvador, revelando o extraordinário trabalho deste semeador de luz, de amor, no encaminhamento de milhares de crianças que por ali passaram e ainda passam. A Câmara detalha um momento de Divaldo psicografando. O que me impressionou particularmente como jornalista, como ex-funcionário de quase 20 anos de TV Globo, é o respeito e a seriedade com que a equipe de jornalismo trabalhou nas abordagens, na relação com o Divaldo, enfim. Fantástico, parabéns à TV Globo. E olha, está na internet. Quem não viu, procure na internet que a entrevista está lá. Hoje, no Vanucci, nós vamos exibir um filme que é uma coletânea do programa Pinga Fogo, que é muito interessante, com Chico Xavier. Eu aguardo vocês, Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, às 19 horas. Estamos juntos lá. Bem, amigos, então, dando continuidade ao nosso programa de hoje, nós temos a nossa pergunta, né? O nosso bloco de perguntas, né? E eu peço ao Geraldo, então, que dê início, fazendo aí as suas o que os ouvintes estão querendo, têm curiosidade de saber. Foram selecionadas perguntas enviadas pelo ouvinte Evelyn Costa Dourado, de Nilópolis, no Rio de Janeiro, via internet. Primeira pergunta. Lendo um artigo sobre a teoria de Darwin, reparei que houve muita polêmica na Inglaterra porque as pessoas interpretavam que a teoria dizia que tínhamos parentesco com os animais. Será que essa relação existe? Olha, no livro A Origem das Espécies, que foi publicado pelo naturalista inglês Charles Darwin, foi uma mensagem inspirada pela espiritualidade maior, com o objetivo de delinear os parâmetros do processo evolutivo em bases científicas, buscando trazer o homem à realidade da sua situação diante do universo. Após anos de estudos e observações pelo mundo, o Darwin publicou o livro A Origem das Espécies em novembro de 1859, 2 anos depois de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, vocês vejam bem, as coincidências não existem. A Origem das Espécies já veio trazendo mais um aposto científico ao que Kardec já estava colocando com relação ao Livro dos Espíritos. Né? Então, no livro A Origem das Espécies, né, Darwin mostra como as criaturas foram se adaptando na convivência com a natureza, buscando uma harmonia e estabilidade no meio ambiente. O cientista ele foi muito mal compreendido em suas colocações e explicações, sendo acusado por correntes religiosas fundamentalistas de defender a posição de que os humanos descendem dos macacos, fato inaceitável para o orgulho e a prepotência dos que se diziam racionais e cristãos. Darwin não disse que os humanos descendiam dos símios, mas sim que ambos tinham uma origem comum, com um processo evolutivo diferenciado, e era como se os espíritos superiores estivessem testando em diferentes espécies aquela que poderia ser provida de recursos racionais para abrigar o espírito eterno em seu crescimento. Francisco de Assis, em sua iluminada existência, ele já dava o tom de como devemos enxergar a nossa relação não só com os animais, mas com todos os elementos da natureza. O missionário de Assis chamava o sol de irmão, a lua de irmã, e os pássaros, as árvores, os animais em geral eram seus irmãos também. E isso porque, se somos todos filhos de Deus e resultado de sua vontade, nada mais consequente do que sermos irmãos. Foi uma eloquente mensagem para todos os homens, reafirmando as lições de Jesus, construtoras de um sentimento de fraternidade contra o egoísmo e a vaidade. Portanto, temos, sim, uma relação de parentesco com todos os entes da natureza. Fomos todos criados com os mesmos propósitos. E quanto mais e melhor entendermos isso, mais felizes e menos egoístas seremos. Vale lembrar Emmanuel em O Consolador, na questão 79, quando ele ensina que o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal ele é instinto
O homem, ele é razão, e o anjo é a divindade. Muito bem. Nossa irmã fala uma pergunta interessante. Uma questão que me ocorre e procuro explicação é o porquê de Jesus realizar a cerimônia de lavar os pés dos discípulos. Pode explicar? Olha, você está se referindo à cerimônia conhecida como lava-pés, relatada no Evangelho de João, no capítulo 13, e que aconteceu por ocasião da última ceia. O lava-pés já era uma tradição entre os povos antigos e foi por várias vezes relatada no livro de Gênesis. Naqueles tempos, o calçado das pessoas era uma sandália aberta e o caminhar era por estradas poeirentas e que acabava deixando os pés bastante sujos. Era, pois, uma prova de hospitalidade quando uma pessoa visitava um amigo que este mandasse os escravos lavarem os pés do visitante, deixando-os limpos e descansados. Essa era uma atribuição dos escravos. Portanto, ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mais uma vez afirmou a importância da humildade e que não havia qualquer demérito na prática de ações mais humildes. Jesus mostrou que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se mostrasse o menor entre os homens. Ficou no simbolismo de lavar os pés a lição de que é preciso que primeiro saibamos ajudar o nosso próximo a expurgar as suas mazelas, curar as suas dores, enxugar as suas lágrimas, para depois sairmos a caminhar com ele pelas sendas do perdão. Quando perdoamos o nosso próximo, é porque nós mesmos já nos perdoamos e podemos então começar a jornada da regeneração espiritual. A trajetória de Jesus é educativa por excelência. Daí ele ser o mestre por excelência. Lavar os pés dos discípulos foi um ato dentro do processo educativo baseado no exemplo. Se ele o fez, ninguém poderia se julgar melhor e não fazer o trabalho de um escravo. A terceira pergunta da nossa ouvinte, Evelyn. Ouço falar que somos um planeta de expiações e provas. Fica então a pergunta: qual é a diferença entre expiação e prova? Esse pessoal é muito preciso nas perguntas, né? Senão que está estudando. É bom. Olha, diante dos erros cometidos, cujo ajuste é exigido pela lei de causa e efeito, o espírito é submetido, quando chegar a ocasião, ao processo de expiação. Ou seja, ele vai passar pelo penoso processo de racionalizar os seus erros até que compreenda a razão dos fatos que acontecem em sua vida através das inúmeras reencarnações. É o apenado expiando por suas faltas. Mas há de chegar o dia, num instante certo do roteiro espiritual, em que esse espírito há de se reconhecer no porquê de suas dores e pedirá, então, a oportunidade de se regenerar através do trabalho. Como bênção nessa esperança de crescimento, Deus então há de conceder os elementos regenerativos necessários para atender a esses pedidos. Nessa fase virão as provas, ou seja, será preciso que o espírito fundamente o seu arrependimento, mostrando, provando que aprendeu a sua lição, através de atos e ações compensatórias dos reconhecidos erros do passado. Assim, podemos dizer que a expiação é o aprendizado e a prova é o processo segundo o qual o espírito mostra que a lição foi aprendida. São as três fases do arrependimento, né? O resgate e a reparação da falta. E a reparação. Porque você só pode passar pela prova depois de ter estudado. Isso. Sem estudar e conhecer, você não pode passar pela prova. Então, a prova da vida, as provas que nós passamos na vida, são exatamente resultado do processo de expiação pelo qual nós passamos. Exatamente. E que agora temos que mostrar que realmente é a questão prática. É a perfeição da lei. Exatamente. Não tem por onde. Né? Por isso é que se diz que ninguém escapa da lei.
Bem, meus amigos, aqui terminamos mais o nosso programa, o nosso bloco, né, dentro do programa Cultura Espírita. Na sequência, nós vamos ter o Geraldo Cardoso com sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a Internet do Bem apresenta hoje uma mensagem que se resume em um agradecimento a Deus pelo maravilhoso mundo que Ele nos oferece todos os dias, mas que uma grande parte da humanidade, perdida em um emaranhado de problemas, dúvidas, anseios, ambições e ideias controversas, às vezes nem chega a percebê-las. Quanto mais a ciência avança, mais o homem de saber louva o poder criativo do Pai Celestial, porque é levado a compreender a fé pelos caminhos iluminados do conhecimento. É a fé raciocinada, a única e inabalável, porque no dizer de Allan Kardec, pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O homem, em seu estado primitivo, vê o sol nascer e se pôr todos os dias, e não se dá conta de que isso se deve ao movimento de rotação que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. Sente as estações do ano se sucederem, sem desconfiar que isso acontece em razão do movimento de translação que o nosso planeta realiza em torno do Sol. Para o ser, em seu estado primitivo, sobreviver é o suficiente. Porém, o homem de ciência, que consome os dias de sua vida debruçado em bancadas de experiência, muitas vezes comprometendo a sua saúde, sabe o quanto é difícil avançar na senda da verdade científica. Quanto mais consegue saber, mais constata que ainda sabe muito pouco sobre o todo universal. Incontáveis são as conquistas científicas que trazem um avanço tecnológico em todos os setores da atividade humana, na medicina, na construção civil, indústria, agricultura, biologia e tantos outros campos. Cada vez mais, a criatura humana se deslumbra ante a imensidão e beleza do universo infinito. Um pequeno exemplo está no campo da astronomia. Graças ao progresso da ciência, em especial nas últimas décadas, foram criados potentes telescópios, entre eles o Hubble. Em abril de 1990, esse precioso instrumento de pesquisa foi colocado em órbita fora da atmosfera terrestre, a 593 quilômetros acima do nível dos mares. De forma cilíndrica, pesando 11 mil quilos e medindo aproximadamente 13 metros de comprimento e 4 de diâmetro, percorre a sua órbita em torno da Terra a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora, completando cada volta em cerca de 96 a 97 minutos. O Hubble oferece a todo instante novas imagens do universo, descortinando ângulos jamais imaginados pela ciência. Outra maravilha da tecnologia acaba de ser instalada no deserto de Atacama, nos Andes chilenos. Cerimônia realizada em março de 2013 marcou a inauguração do maior sistema de grandes telescópios, constituído de um conjunto de 50 antenas gigantes interligadas, que irão permitir o constante rastreamento do espaço infinito, com o fornecimento ininterrupto de preciosas informações destinadas à pesquisa das origens do universo. Com a ajuda de tais instrumentos, podemos apreciar melhor a beleza do universo em que vivemos, maravilhosa obra do Criador Supremo, e observando o progresso conquistado pelo homem, apesar de sua pequenez, a criatura humana que se liga no bem,
é induzida a elevar o pensamento em prece de agradecimento ao Pai Eterno, como este curto poema que apresentaremos a seguir e que é objeto da mensagem de hoje. Senhor, quero agradecer aquelas coisas que nunca pedi, porém estão ao meu redor, com um idioma próprio e universal. Aromas, sons e cores, a obra do homem e o poder de Deus, o equilíbrio justo dos 5 sentidos, a harmonia natural dos 4 elementos, o aroma das flores, as cores da natureza e a textura da vida, os montes, as árvores e eu, o perfume da noite e a luz sobre o esquecimento, a música do entardecer e as mensagens ocultas, o pranto da névoa, o sangue da terra, os espíritos do céu, os contrastes e a suave despedida de cada dia. Obrigado, meu Deus. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, ficamos por aqui, com votos de muita paz a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, as atividades do próximo sábado do nosso ICEB, voltaremos com todos aqueles cursos que sempre foram oferecidos no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Na parte da manhã, nós teremos Silvio Portugal estudando doutrina espírita e mediunidade entre 10h30 e 12h30. Esperanto Básico 2, de 9 horas às 10h30 da manhã, com Altamiro Rocha, e em seguida, Esperanto Básico 1, de 10 horas e 30 minutos até ao meio-dia, com o professor Altamiro Rocha. Na atividade de 14 horas até às 15h15, nos Domínios da Mediunidade, com Luiz Eduardo Barreira Brandão, de 14 horas às 15 horas e 15 minutos, nos Domínios da Mediunidade, Luiz Eduardo Barreira Brandão. Na palestra de 15h15, teremos Razão, Emoção, Ação, com o doutor Marcelo Nazaré, médico. 3 horas e 15 minutos, Razão, Emoção, Ação, com Marcelo Nazaré. O destaque da revista Cultura Espírita deste mês de março tem o tema A Evolução do Conceito do Bem, do professor e filósofo José Carlos Leal. Ele foi o entrevistado do mês e nós destacamos para você 2 perguntas excepcionais. A primeira: o bem que Jesus ensinou pode ser considerado como o bem de todos os tempos? E a resposta de José Carlos Leal, sem dúvida alguma: Buda, Krishna, Zoroastro, Sócrates, Platão, Pitágoras, entre outros, foram mensageiros do projeto divino comandado por Jesus. Excelente esclarecimento. A outra pergunta em destaque da nossa revista Cultura Espírita de março é: podemos dizer que o conceito de homem de bem, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 17 e 18, é uma confirmação do que Jesus nos ensinou? E a resposta de José Carlos Leal: no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Nesta frase se encontra o conceito platônico e crístico do homem de bem. Encerra o primeiro parágrafo com a regra áurea do Cristo. No 10º parágrafo, encontramos do apóstolo Paulo, no seu famoso texto sobre a caridade, em especial Coríntios 1,13, e no 15º parágrafo,
toma de empréstimo uma ideia estoica sobre a instabilidade dos bens materiais. Desta maneira, pode-se dizer que este é um dos textos mais inspirados sobre a ética das relações humanas, que está de acordo não só com a ideia de Jesus, como com todos os conceitos da ética desenvolvidos em toda a história da humanidade. Excelente exortação do professor José Carlos Leal. O nosso ICEB está localizado na rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 2224-1060, 2224-1060, 2224-0736. O portal ICEB está sendo todo reformado, mas você pode acessá-lo agora, portaliceb.org.br. Você pode rever e assistir tudo o que o nosso ICEB oferece para você, as aulas, as dissertações, todo o nosso programa de rádio, tudo ao seu alcance, ali a um toque, um clique no seu mouse. portaliceb.org.br. Se você tem tablet, smartphone, para você assistir online, ao vivo, algumas das palestras aos sábados do nosso ICEB, baixe, faça o download do aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.